Obrigado, senhor presidente. Um carinho meu especial ao nosso presidente Dário Berger, que vem sendo realmente um senador de destaque nesta casa, um exemplo de postura ética, moral e que eu tenho o maior respeito e amizade. E que estou muito feliz que ele vai continuar mais 4 anos colaborando com esta casa. Ele certamente vai ser a diferença importante aqui na Casa de Leis. Esse pronunciamento é de despedida. Então eu lamento, mas temos que fazer. Vamos para a prestação de contas ao Senado Federal. Excelentíssimo senhor presidente, eu ocupo essa tribuna do Senado Federal para proferir meu discurso de despedida dessa magnífica e centenária Casa de Leis. E aproveito o ensejo para saudar senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, profissionais das mídias, funcionários do Senado e amigos e amigas presentes a esta sessão. Em 17 de maio de 2016, tive a honra de tomar posse como senador. Depois de trabalhar como professor por mais de 40 anos e de ter construído escolas e universidades em meu estado, Mato Grosso do Sul, quis a providência divina que eu também integrasse o Congresso Nacional para ajudar a melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Me orgulho muito de fazer parte dessa instituição e de ter sido muito bem recebido na Casa da Federação. Aqui encontrei homens e mulheres profundamente comprometidos com ideias republicanas, pessoas que pensam diariamente caminhos novos e seguros para o Brasil. Vejo com muito carinho os acalorados debates entre as diversas correntes políticas aqui representadas. São iniciativas ricas, apaixonadas, plurais e democráticas. Confesso que aprendi muito com a capacidade, inteligência e a coragem das nossas senadoras. Meu coração vai sentir muitas saudades das excelentíssimas senhoras Lídice da Mata, Ana Amélia, Ângela Portela, Fátima Bezerra, Gleice Hoffmann, Lúcia Vânia, Maria do Carmo, Marta Suplicy, Regina de Souza, Rose Freitas e Simone Tebet. Levarei lembranças também do ex-presidente Renan e do presidente Eunício de Oliveira, que com sua autoridade, mesmo nos momentos mais tensos e difíceis, garantiu a necessária e justa liberdade das nossas posições. Parabéns ao presidente Eunício e aos demais componentes da mesa diretora. Durante meu mandato, fiz um esforço adicional para conhecer o mais rápido possível a rotina e a liturgia do Senado. Lia tudo sobre esta Casa de Leis. Sabia muito bem o tamanho da minha responsabilidade. Por isso não tinha hora para trabalhar. Adotei uma rotina de atividades que ultrapassava 14 horas por dia. Participo hoje de 11 comissões temáticas que tratam de assuntos complexos e relevantes da nossa pátria. Em poucos meses de mandato, graças ao apoio do Bloco Moderador do Senado da República, formado pelos excelentíssimos senadores Armando Monteiro, Cidinho Santos, Eduardo Lopes, Fernando Collor, Magno Malta, Teomário Mota, Vicentinho Alves e Wellington Fagundes, pude participar de projetos importantes para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. A todos sou muito grato pela confiança depositada. Abri diálogos com todas as esferas do Estado brasileiro. Diariamente recebo as honrosas visitas de vereadores e prefeitos, empresários, sindicalistas, líderes comunitários e autoridades do Brasil e de diversos países que procuram nosso apoio para suas demandas. Essa troca de informações e energia é algo fantástico e que contribui muito para as nossas tomadas de decisões. Gosto de dizer que os gabinetes em Campo Grande e Brasília se transformaram em escritórios avançados de prefeitos e vereadores. O Brasil real está no município. As coisas acontecem de fato onde as pessoas residem. Daí meu profundo orgulho de possuir contatos relevantes com os verdadeiros representantes do povo. Vou sentir muita saudade desses diálogos francos, diretos e esclarecedores. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores,
Quando aqui cheguei, o Brasil vivia uma época muito agitada da vida nacional. As ruas e o Congresso Nacional estavam pegando fogo. Havia e continua havendo uma polarização política intensa. O país continua dividido, infelizmente. Isso me preocupa muito. As grandes nações trabalham com o conceito de unidade, mesmo que na diversidade. Essa divisão, infelizmente, nos impede de atingirmos o enorme potencial que tem este país. No ofício de senador da República, reforcei a minha crença que a democracia e a Constituição são valores inalienáveis. Nada é maior e mais importante do que a nossa Carta Magna. Ela é o mais poderoso instrumento democrático que Ulisses Guimarães e milhões de brasileiros nos deixaram como legado para a defesa da população e das instituições. Senhor presidente, participo da política nacional desde a primeira metade da década de 60. Inicialmente como líder estudantil da PUC de Campinas, São Paulo. Aprendi que o homem público tem que ter lado em qualquer situação. Assim, aqui no Senado, não me omiti em nenhum momento. Votei com minha consciência em todas as vezes que fui demandado. Acredito que minha coerência e liberdade me credenciaram a relatar projetos de lei importantes que estão impactando positivamente a população nacional. Quero manifestar o grande satisfação que tive de relatar a reforma do ensino médio, que modernizou as matrizes educacionais para os jovens do nosso Brasil. A reforma conferiu protagonismo aos alunos brasileiros, que a partir do novo ensino médio poderão escolher seu itinerário formativo, já no início desse ensino, aprofundando os conhecimentos compatíveis com a sua esfera de interesse pessoal. Sabemos que as nações que tornaram ricas e desenvolvidas investiram forte em educação de qualidade e principalmente na pesquisa aplicada. Prepararam suas forças de trabalho para atuar num mundo globalizado, cuja força motriz é o conhecimento sistematizado. O senador Cristóvão Buarque, amigo das lides educativas, nos alerta todo dia sobre a necessidade de criarmos uma escola na fronteira do conhecimento. Congratulo o presidente Michel Temer pela feliz iniciativa na edição da medida provisória de suma importância para o país, bem como saúdo o deputado Isalci Lucas, hoje senador, presidente da Comissão da Reforma do Ensino Médio, pelos intensos esforços empreendidos para o aprimoramento e aprovação da referida reforma. Para fim de assegurar uma transição efetiva ao novo ensino médio, na condição de relator, consegui a aprovação no Senado de uma operação de crédito externo da União para o MEC, no valor de 250 milhões de dólares, com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que garantirá a permanência de 500 mil alunos em tempo integral nas escolas públicas. Durante minha vida, com muito trabalho, pude agregar êxito e experiências no ramo empresarial. Dessa forma, ter o privilégio de poder relatar a reforma do Código Comercial, PLS 487/2013, apresentada pelo nobre senador Renan Calheiros, teve um significado muito especial. O Código Comercial vigente é extremamente importante. Vejam, senadores, o anterior é de 1850, onde falava-se até em barco à vela. Inacreditável! Isso não tinha o menor cabimento. Urgia, então, a necessidade de um Código Comercial atual, moderno e condizente com as novas práticas comerciais. Nosso empresariado merece um código que simplifique e desburocratize sua atividade. Afinal, estamos tratando da força motriz da economia. Quero destacar aqui a eficiência e a presteza da comissão temporária para a reforma desse referido código, da ilustre pessoa do senador Fernando Bezerra, o qual já considero um verdadeiro amigo. É com muita satisfação que anuncio o avanço que obtivemos ontem na aprovação final do código com a chancela da comissão especial. Senhor presidente, quero destacar também o movimento político que ocorreu no Congresso Nacional
e na sociedade que clama pelo fim do foro privilegiado para autoridades que cometem crimes comuns ao que me associei. Não podemos aceitar que criminosos se escondam por trás da imunidade parlamentar. A justiça deve ser servida ao povo em sua totalidade, em todas as instâncias públicas, sem distinção de qualquer natureza. Caríssimos e eminentes senadoras e senadores, meu mandato teve como foco a segurança e o desenvolvimento das fronteiras de Mato Grosso do Sul com as repúblicas do Paraguai e da Bolívia. A senadora Simone Tebet e o senador Valdemir Moca, meus queridos conterrâneos, conhecem muito bem os problemas dessa região. As nossas fronteiras estão praticamente abandonadas. O crime organizado criou um Estado administrado por eles dentro do território brasileiro. Trata-se de extrema preocupação. Os índices de violência são altíssimos. Busquei algumas medidas econômicas e de segurança pública para debelar o crime nessas regiões. Com esse intuito, estive com o ministro de Segurança, Raul Jungmann, e o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. A ambos solicitei ações e parcerias para combatermos o crime organizado, desenvolver a paz e o progresso ao longo das nossas fronteiras. Também sou autor do projeto de lei número 434 de 2017, que prevê a implantação das áreas de livre comércio nos municípios localizados nessa região de fronteira. Porque pude constatar que a abertura de áreas do livre comércio em regiões fronteiriças traz consigo contribuições significativas de natureza econômica, por meio de fomento da atividade empresarial, bem como a segurança pública, com o estímulo de políticas públicas a favor de um policiamento reforçado nessa região de fronteira. Dessa forma, como senador municipalista, considero fundamental a aprovação desse projeto para o desenvolvimento estrutural dos nossos municípios sul-mato-grossenses, combinando repressão ao crime organizado e incentivo à geração de emprego, renda e cidadania. Ainda no campo da segurança pública, ajudei a viabilizar recursos para instituições militares de Mato Grosso do Sul, como a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro, Distrito Naval de Corumbá, Comando Militar do Oeste e a Ala 5, antiga base aérea de Campo Grande. Como capitão da reserva das Forças Armadas, sempre me preocupei com a situação dos militares do nosso país. Para este fim, eu tive a feliz oportunidade de relatar o PLC 44 de 2016, que modificou o texto do Código Penal Militar. Agora, todos os crimes dolosos cometidos contra civis por militares em missões de garantia da lei e da ordem passarão a ser julgados pela Justiça Militar, que é muito mais célere e muito mais justa. Como resultado, obtivemos uma situação jurídica de maior segurança para a atuação de nossos defensores em operações de grande complexidade, como acontecem hoje, principalmente nos morros do Rio de Janeiro. Na condição de parlamentar também, defendi a aprovação do PLC do 28, que propôs a regulamentação do transporte individual de passageiros por meio de aplicativos, tal como o Uber, o 99 Pop e o Cabify. Esses serviços de transportes por aplicativo conquistaram milhares de usuários e, por outro lado, passou a permitir um ganho aos motoristas, muitas vezes o único para o seu sustento e sua família. Hoje temos mais de 17 milhões de usuários do Uber no país. Senhor presidente, recordo com muita alegria a aprovação do PLS 174 de minha relatoria, o qual foi responsável por proibir as operadoras de internet de impor limite na oferta de seus serviços eletrônicos. Ressalto a autoria do senador Ricardo Ferraço, bem como do senador Eunício de Oliveira e do senador Humberto Costa, que, no mesmo sentido de outras iniciativas, pontuaram soluções efetivas para esse problema nacional. Estou convicto de que a internet tem papel essencial na inclusão social e no exercício da cidadania, como indutora da inovação e do avanço tecnológico. É inadmissível conceber que haja esse tipo de limitação da internet fixa, o que poderia prejudicar
muito os consumidores, as empresas, ações governamentais e, principalmente, a educação à distância. Senhoras e senhores senadores, a defesa do meio ambiente sempre me interessou, tanto na minha condição de senador da República quanto da cidadão. Dessa forma, tive a honra de relatar o PLS 750, que cria regras de gestão para o Pantanal, objetivando promover o desenvolvimento sustentável da região. E me proporcionou uma intensa motivação no sentido de equilibrar as demandas de nossos ambientalistas e os nossos queridos produtores rurais. Dentre as principais contribuições que dei ao projeto, já com o relatório aprovado no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, nós conseguimos a criação do Fundo do Pantanal, com o objetivo de apoiar a gestão de áreas protegidas, ações de monitoramento, fiscalização e pesquisa científica, bem como iniciativa de restauração em áreas degradadas na região. Estendo meus agradecimentos ao senador Blairo Maggi pela diligência de autoria do projeto. Sua sapiência foi fundamental na condução dos procedimentos legislativos, da mesma forma do senador Cidinho Santos, pelo avanço que proporcionou ao texto quando de sua relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. Ademais, fiquei muito feliz por ter tido a possibilidade de relatar o projeto que prevê a construção da ponte que interliga Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, com Carmelo Peralta, no Paraguai, ligando a chamada Rota Bioceânica, caminho que vai colocar com mais facilidade e menor custo nossas mercadorias no mundo asiático, encurtando em 7 mil quilômetros a distância até a Ásia, ligando, na verdade, o Brasil até o Oceano, Pacífico. Isso vai ser fundamental para a exportação, com queda dos custos. A defesa da saúde pública de qualidade foi outra frente que atuei. Consegui viabilizar junto à bancada do meu estado 15 milhões para a Fiocruz, Santa Casa de Campo Grande, Hospital do Câncer de Barretos e Hospital Alfredo Abrão. No caso da Santa Casa, fizemos um esforço suplementar e conseguimos uma instituição que a instituição negociasse uma situação vantajosa, uma dívida de 100 milhões para a Caixa Econômica Federal. Também destinei para os municípios ambulâncias e gabinetes odontológicos, o que me orgulha muito de ser senador municipalista. É nossa obrigação. Ademais, quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul se beneficiaram com recursos do nosso mandato. Ao todo, destinei nesse curto espaço de tempo mais de 110 milhões que estão sendo investidos em saúde básica, compra de equipamentos para agricultura familiar, pavimentação asfáltica e drenagem, reforma de ginásio de esportes, construção de praças, compra de caminhões coletores e apoio ao ensino fundamental. No caso de Campo Grande, tivemos o êxito adicional de conseguirmos para a Prefeitura Municipal um empréstimo junto ao BID de 56 milhões de dólares para ser utilizado na revitalização do centro da cidade. O trabalho já começou e está em pleno funcionamento. A relatoria do PLN 1/2018, a minha delegada ratifica meu compromisso com os municípios brasileiros, em especial os sul-mato-grossenses. A matéria trata da liberação de crédito especial no valor de 2 bilhões por meio do Fundo de Participação dos Municípios, com atendimento às áreas de educação, saúde e desenvolvimento social. Encerrando, senhor presidente, quero enfatizar que apresentei o PLS 154, que dispõe sobre incentivos fiscais para a contratação de empregados com idade igual ou superior a 60 anos. Gostaria de prestar meus agradecimentos ao senador Otto Alencar, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, por relatar favoravelmente esse projeto de relevância singular aos cidadãos de terceira idade. Por todo o trabalho que apresentei como parlamentar, em 2017 fui apontado pelo site Ranking de Política como o 5º senador mais atuante do país e o primeiro de Mato Grosso do Sul, com apenas 20 meses de senados. Antes de encerrar, quero desejar sucesso ao novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e ao governador do meu querido estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.
Desejo todo o sucesso do mundo e que consigo transformar em realizações os sonhos acalentados de brasileiros que foram às ruas pedir mais empregos, renda e principalmente justiça social. Volto para o meu estado de Mato Grosso do Sul, volto para continuar a luta que iniciei, ainda jovem, em defesa de uma educação emancipadora, moderna, eficiente, que prepare o aluno para a vida concreta e para a atividade profissional. Volto com a sensação do dever cumprido. Fiz tudo aquilo que foi possível e adiante que vou continuar trabalhando no campo social e político. Aprendi a lutar, planície e no Planalto. Por fim, senhor presidente, quero aqui pedir licença aos excelentíssimos senadores para agradecer em primeiro lugar Deus, assim como o apoio constante da minha família, e dizer que em todos esses momentos contei sempre com a compreensão integral de meus filhos, Evelise e Paulo, e de minha dedicada esposa, Renin Domingos dos Santos, a quem rendo minhas homenagens e de maneira especial meus pais, Pedro e Joana, pela coragem, arrojo, entusiasmo e capacidade de transmitir aos filhos o amor aos estudos, ao trabalho, com determinação inquebrantável de jamais esflorecer. Da mesma forma, estendo meus agradecimentos aos meus assessores de Brasília e Mato Grosso do Sul, os amigos e amigas, senadores e senadores, funcionários do Senado, profissionais da mídia, bem como ao povo de Mato Grosso do Sul, que tem confiado no meu trabalho. Que venha novos desafios. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço. Senador Pedro Chaves. O senador Cristóvão pediu uma parte para Vossa Excelência e depois eu também, em um minuto, eu quero fazer uma pequena homenagem a Vossa Excelência. Senador Cristóvão. Senador Pedro, apenas para dizer que nós estivemos aqui juntos fazendo parte de uma mesma bancada, que seria a bancada da educação. Claro que com discordâncias, o senhor mesmo já manifestou mais de uma vez comigo que não consegue aceitar a ideia de que o caminho para a excelência educacional de base e a igualdade é a federalização, eu respeito perfeitamente. Também não aceita a ideia, antes da federalização do governo federal ser obrigado a adotar a educação nas cidades mais pobres, mas nós somos da mesma bancada. E é pena, senador, que essa bancada da educação nunca se formalizou. Eu ponho aqui minha responsabilidade nisso. Eu vi que o ministro da Educação do novo governo foi indicado pela bancada evangélica, não pela bancada educacionista. Da agricultura pela bancada ruralista. E a gente vai vendo que as bancadas foram indicando. E eu acho até correto, do ponto de vista do presidente Bolsonaro, escolher e ouvir as bancadas, e não os partidos, sinceramente. Porque do jeito que estão os partidos aí, tem muito mais identidade uma bancada setorial do que uma sigla partidária. Quando você põe a bancada, você vê que tem uma identidade. Quando você põe um partido, não quer dizer nada. E aí o jogo de troca-troca fica muito mais forte quando se baseia na sigla do que na bancada. Mas não ouviu uma bancada educacional, porque não tem. Não fizemos a bancada da educação. Eu não digo dos educadores, porque isso é uma questão técnica. Eu falo dos educacionistas. Eu não falo uma bancada dos que dizem como deve ser a sala de aula, porque para mim isso tem que ser livre, mas sim daqueles que dizem como deve ser o sistema educacional. Os 6.000 sisteminhas municipais que nós temos quase, um grande sistema nacional, essas discussões são dos educacionistas. Então eu me sinto parte da sua bancada, a bancada dos que estão aqui ligados à educação. Isso. E tenho certeza que seria muito bom que o senhor continuasse aqui para continuar definindo suas posições relacionadas com a educação. Obrigado. Obrigado. Eu queria agregar exatamente parte da sua fala no meu pronunciamento, que sempre que o professor Cristóvão Buarque fala, eu respeito mais até como senador do que professor ou como senador, porque na verdade se misturam as duas figuras. A contribuição dele é muito grande, é lamentável que ele não continue conosco. Obrigado. Senador Pedro Chaves, o meu registro é de solidariedade a Vossa Excelência
e de reconhecimento a esses 20 meses aproximadamente que Vossa Excelência exerceu aqui o honroso cargo de senador da República. E Vossa Excelência dignificou esta casa e dignificou também o povo do Mato Grosso do Sul. Portanto, Vossa Excelência termina o seu mandato de cabeça erguida, com os pés no chão, consciente da responsabilidade que aqui exerceu e que, em determinados momentos, a sua atuação foi preponderante para o encaminhamento de matérias extremamente importantes para o futuro do Brasil. Vossa Excelência relatou aqui muitas matérias, defendeu muitas causas, que dignificou, como eu já falei, essa casa e que elevou o Mato Grosso do Sul na sua representatividade. Portanto, eu desejo ao senhor muita paz de espírito, na certeza de que Vossa Excelência sai daqui com um dever cumprido. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, uma honra ter convivido com o senhor em várias comissões, em vários momentos, em muitos encontros e em muitas vitórias também. Portanto, fica aqui esse reconhecimento desse amigo seu aqui do Senado Federal. Senhor presidente, meu querido amigo Dário Berger, senador, como eu falei, ético, postura ilibada, ele é um exemplo a todos nós e felizmente vai continuar aqui no Senado para orientar realmente os novos que estão chegando. Eu quero agradecer muito suas palavras extremamente generosas e dizer que eu fico muito feliz. E, na verdade, eu quero me colocar inteiramente à disposição da casa aqui do Senado e dizer que eu trabalhei com muita alegria, porque tive parceiros como você, o Cristóvão Buarque, o Wellington, a Regina, pessoas assim muito especiais que eu quero agradecer muito, tá? Então contem sempre comigo, tá? Muito obrigado. Alô? Senador Pedro, eu gostaria também, antes de que Vossa Excelência encerre o seu pronunciamento, de fazer uma parte. Primeiro, para falar da minha origem ainda, da minha juventude, onde lá em Campo Grande eu pude fazer o 2º grau e estudar exatamente no colégio de propriedade do nosso companheiro Pedro com a sua esposa, dona Reni. É a moderna Associação Campograndense de Ensino, a MAS. Isso mesmo. Né? E lá já conheci um excelente profissional, dedicado, organizado, com uma empresa que se transformou numa das maiores empresas do Brasil na área de educação. A MAS se criou depois a Uniderp, que é uma das maiores faculdades e universidades do Brasil. E por isso eu gostaria de parabenizá-lo. Muito obrigado. E essa experiência de Vossa Excelência como educador, também Vossa Excelência trouxe com brilhantismo aqui para o Senado da República. E como líder do bloco moderador, eu quero aqui também transmitir a minha satisfação e a felicidade de podermos conviver nesses 20 meses em que praticamente todas as terças-feiras estávamos juntos lá, à hora do almoço, discutindo novos projetos. E a minha felicidade de poder também indicá-lo para muitas e muitas relatorias. E aí é importante dizer, talvez um dos senadores que em pouco tempo teve mais oportunidades de relatar pela sua dedicação, sempre lá buscar, olha, tem essa matéria eu gostaria de relatar, tem aquela outra, e também presente, né, cumprindo o seu papel como relator. E finalizando agora na penúltima sessão, onde foi também sancionado, não, foi aprovado aqui pelo Congresso a sua última relatoria, que é o Código Comercial. Né? Então, e isso aí foi fruto de muito estudo. Né? E outros tantos que a gente poderia aqui estar dizendo, inclusive a questão do serviço de táxi, que foi uma discussão muito grande do Uber, e Vossa Excelência, com muita competência, soube também ser aquilo que mais talvez seja da sua origem, um bom comerciante. Né? O bom comerciante sabe dialogar, sabe conversar. E quando o bom comerciante age, né, como meu pai dizia sempre, meu filho, use um corretor, porque o corretor aproxima as partes. Né? E o senador Pedro Chaves
Chaves ele cumpriu esse papel de ser o grande corretor do Congresso Nacional junto à sociedade e os interesses empresarial. Esse foi um bom exemplo. Por isso eu quero aqui parabenizá-lo e esperar que Vossa Excelência esteja aqui sempre conosco, nos orientando, vindo presente aqui sempre, até pela sua atividade educacional e empresarial. Tenho certeza que o senhor tem muito a nos oferecer aqui, até pela longevidade que Deus já definiu na sua vida. Tá, muito obrigado ao senador Wellington. Também gostaria de dizer que o Wellington é uma pessoa muito especial, é o líder da nossa bancada, moderador. Ele não tem poupado esforços para unir o grupo e foi um dos responsáveis de me entregar projetos importantes para que eu fizesse a relatoria, confiando nesse senador. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e quero dizer que eu conto sempre com grandes amigos aqui. Obrigado, um abraço.